Oi, gente! Há quanto tempo? Faz um ano, mais ou menos, que eu não posto, eu acho que um ano e um mês, se não me engano. E venho aqui trazer conselhos. Faz muito tempo que eu estava querendo trazer isso de volta, mas por conta de outras coisas que eu faço, as outras redes sociais que eu tenho mais facilidade de administrar, eu acabei optando por parar de fazer os vídeos. Até porque eu tenho uma coisinha dentro de mim de que quando não tem ali um engajamento que eu espero, eu acabo desistindo, que é uma coisa que eu tenho que trabalhar bastante, porque consistência, né? Enfim. Então, aqui eu quero trazer um conselho para o seu atual momento. Mesmo vídeo que eu fiz, né, ano passado, então trazendo um pouquinho de direcionamento, conselhos, saber alguns lugares aí da sua vida, algumas áreas, tá? Então, a gente tem aqui cartas astrológicas holísticas, tá? Eu vou estar utilizando esse baralho. Ele tem alguns segmentos. A gente tem aqui a carta das casas astrológicas e a carta dos planetas, tá? É um oráculo que tem 4 partes, mas eu vou usar agora só os planetas e as casas e o tarô, ok? Então, é só você escolher uma dessas pedrinhas, tá? Essa aqui é a Jasper laranja, se não me engano, e essa é a citrina azul também. Não sou muito boa com esses nomes, eu acabo comprando na hora que eu olho, assim, interessante, esse aqui serve para tal energia, mas eu acabo esquecendo o nome das pedras, tá? Não sou muito boa com cristais. Então, é uma aqui, o Jasper laranja ou essa azul, tá certo? Escolha aqui uma dessas, veja qual você se conecta mais, tá? Então, bora lá para saber a sua atual energia. Vamos primeiro aqui com a Jasper laranja, tá bom? A gente vai olhar aqui primeiro qual tipo de energia que você está emanando, né? Talvez algo que você esteja precisando prestar atenção na sua vida, ok? E vamos lá. Primeiro eu vou começar com essas cartas astrológicas, depois a gente vai para o bom e velho tarô, certo? Então, primeiro aqui, as cartas dos planetas. Você que escolheu a Jasper laranja. Qual energia você está agora emanando? Algo que você precisa se concentrar? Vamos lá. Crescimento. Essa carta ultimamente está aparecendo bastante em algumas consultas. E qual que é a casa aqui? A carta dos horizontes expandidos. Interessante, porque isso aqui é uma energia meio espelhada, tá? Por quê? Ó, tá vendo aqui Júpiter? Que é o mesmo símbolo de Júpiter. Por quê? A casa 9, ela tem um espelho ali, digamos, de Sagitário. Sagitário é regido por Júpiter, né? Júpiter vai falar muito sobre conhecimento, expansão. E a carta 9, ela vai falar sobre estudos, filosofia, até mesmo espiritualidade, né? Então é algo que está sendo desenvolvido ou precisa ser desenvolvido por você, tá? A carta Júpiter do crescimento, ela vai falar sobre novos lugares, né? Vai falar sobre uma abertura para o seu pensamento aqui de o que você precisa fazer de agora em diante. Então, é um momento de você expandir os seus horizontes, seus estudos. Será que tem alguma coisa que você gostaria de estar estudando? Será que existe uma filosofia de vida, uma religião que você gostaria de estar mais adentro? Então, é um momento de você estar buscando por novos lugares, novos patamares, tá? Então, abra a sua mente para algo novo, que é muito necessário nesse momento, tá bom? Então, beleza, a gente já entendeu que o movimento é esse. E agora a gente vai para o tarô para ver aqui mais a fundo esse tipo de crescimento que está se desenvolvendo ou precisa ser desenvolvido, tá bom? Vamos olhar aqui. Importante embaralhar um pouco mais. Então, vamos ver o que está necessitando de ser expandido ou já está sendo expandido para quem escolheu a Jasper laranja. Bem-estar, realizações, emocional. Tá, vamos ver.
Beleza. Aqui tá falando para algumas pessoas que existe a necessidade de você desvincular de algumas ilusões referente a relacionamentos, tá? Pode ter ocorrido aqui algum bloqueio emocional, e bloqueio também da vida, né, para você ir para frente, para você conseguir alcançar outros patamares. Pode ser que você deixou algumas ilusões te confundirem, tá? Aqui a gente tem o 10 de copas, o 10 de copas ele representa o quê? Ele pode representar ali uma idealização, ele pode representar um relacionamento, mas a gente vai falar do emocional. Não à toa a gente tem o 10 de espadas. O 10 de espadas, ele fala ali de alguma coisa que atingiu você, certo? Alguma coisa ali que fez com que você sentisse que não era, tá? Mas algumas pessoas vêm insistindo no erro, tá? Isso gera atritos, conflitos. Aqui tá falando para você, embora você desistir aqui de uma energia que faz com que você não vá para o seu sucesso, né? Que você atrase seu sucesso. Não à toa a gente tem aqui o rei de ouros, de pentáculos, né? Então, a gente vai falar aqui sobre riqueza, tanto espiritual, né? Que a gente vai falar do nosso eu superior, né? Daquilo que a gente projeta para a gente no futuro, para a gente ser melhor, para a gente progredir, né? E a gente precisa o quê? Para a gente alcançar esse lugar, a gente precisa assim, deixar para trás ilusões. Então, às vezes a gente tem ilusões referente a pessoas, né? Ilusões referente a relacionamentos, tá vendo? Existe um trabalho a ser feito, tanto interno, né? Quanto externo, mas aqui tá falando muito do emocional, né? Do mental. Então, você reconhecendo, inclusive, que você perdeu um tempo ali, que você poderia estar trabalhando na sua rotina, né, nos seus conhecimentos, no seu trabalho, inclusive, você consegue expandir, você consegue chegar nesse Júpiter na casa 9, certo? Aqui vai falar muito da possibilidade de viagens, algumas pessoas podem estar aí pensando em novos estudos, deve estar pensando aqui em chegar a mudar a sua própria existência, né? Então, mudar suas oportunidades. Então, deixar aqui certas ilusões, certo? Essas ilusões, elas não necessariamente elas vão falar de cunho emocional, tipo, uma pessoa, né? Vai falar também de algumas ilusões que você criou. Então, eu achei que eu poderia entrar naquele trabalho, né? Passar naquele concurso, mas se não aconteceu, eu não posso parar minha vida, porque era uma grande idealização. Eu preciso, né, ir para frente, eu preciso continuar caminhando, certo? Então vamos dar uma olhadinha aqui o que está para acontecer na vida do consulente aqui, da pessoa que está ouvindo esse áudio, vendo esse áudio. Vamos ver aqui. Para onde essa pessoa está indo? Para que caminho ela está indo e desenvolvendo na sua existência agora? Alguma coisa você tem deixado corromper seus pensamentos. Às vezes a questão não é o outro. Às vezes a gente está numa relação que ela até faz bem pra gente, mas às vezes a gente deixa de fazer muita coisa pro outro, certo? A gente tem que pensar também nos nossos ideais, nos nossos objetivos, tá bom? Ver aqui o que essa pessoa está expandindo, onde ela está se desenvolvendo, os pensamentos, a lógica, tentando criar, aqui pode falar de criar novas bases emocionais, certo? Você tá chegando num lugar interessante, tá? Ah, eu deixei a câmera muito na frente, assim, então acaba não aparecendo todas as cartas. Mas aqui, quando a gente tem pajem de espadas, rei de espadas, a gente vai falar aqui do novo pensamento, tá? Pode ser que você venha tido pensamentos muito negativos referente ao seu futuro, certo? E isso precisa ser eliminado, porque senão você vai passar de novo por esse mesmo processo de idealização, sabe? Às vezes a gente idealiza demais. Inclusive, Júpiter pode falar um pouco sobre isso, tá? Júpiter, ele é um planeta da expansão, da abundância, mas ele é o planeta do exagero, tá? Também.
Então, pessoas que têm aí Júpiter forte no mapa são pessoas que acabam exagerando demais a conta, na comida, na bebida, nas compras, né? Porque é um planeta ali que tudo que ele toca, ele expande. Então, isso pode expandir os vícios também, tá? Então, às vezes, a gente precisa entender que não é bem assim, né? Não é bem assim onde a banda toca. Às vezes a gente está priorizando muito mais nossos prazeres, certo? Aqui, ó, de novo, o 10 de copas aparece aqui. O 10 de copas vai falar sobre bem-estar emocional. Então, às vezes, você está muito mais pensando no emocional e deixando a prática, a lógica de lado, certo? E isso, sim, pode estar atrelado a relacionamentos, mas pode estar também atrelado aos prazeres, né? De você estar muito mais envolvido a isso. Então, precisa ser criado uma lógica, né? Precisa ser criado desenvolvido algum tipo de comportamento que te leve para esse rei de ouros, né? Rei de ouros é prático, ele é pé no chão. Então, tá vendo? De 10 aqui de copas, a gente vai para o 6 de espadas, que é uma carta que simboliza o quê? Eu vou deixar esse emocional fragilizado para trás. Eu vou deixar essa parte de mim que estava idealizando muita coisa, né? Só idealizando, ao invés de realmente ser mais prático ou prática. E também deixar um pouco as turbulências emocionais, né? A torre aqui. A torre pode falar de uma turbulência, pode falar ali da gente ter que enxergar as coisas. Olha só, aqui a gente tem um olho, né? O chakra coronário aqui muito forte, certo? Enxergar as coisas como elas realmente são, né? Entender que a gente está idealizando muito e ir para outro lugar, né? Da gente realmente deixar algumas coisas para trás para o quê? Né? Chegar nesse lugar aqui. Olha que ótimo. Eu achei excepcional, porque Rei de Ouros representa, né, o que eu falei agora há pouco, que fala sobre essa de estar mais pé no chão, de você realmente pensar no aspecto mais prático da vida, seja financeira. Algumas pessoas aqui estão com o financeiro bem fragilizado, porque ao invés de colocar ali na prática as coisas, tipo, eu preciso fazer o quê então? Colocar ali, anotar as coisas que precisa fazer, onde você quer, o que você quer alcançar, você está ali, por exemplo, parando o seu tempo para pensar na grama do outro, né? A grama é mais verde do outro lado. Então, tem muitas pessoas que começam, às vezes, a produzir conteúdo, começam a trabalhar numa determinada empresa e já olha ali, nossa, mas olha ali, o fulano tem isso, o fulano conseguiu isso, né? Mas talvez o fulano tenha uma trajetória de vida muito diferente da sua, né? Essa trajetória, ela fala muito sobre uma pessoa que ou ela teve as coisas de mão beijada, né? Ou ela teve, talvez, muito discernimento, ela começou a ter mais consistência no que ela estava fazendo e ela conseguiu chegar onde ela gostaria, né? Às vezes a gente acha que a gente consegue ter ali um passo de mágica as coisas que a gente gostaria, certo? E aqui a gente tem a roda da fortuna, a possibilidade de mudar isso, tá? Realmente mudar a sua realidade nesse momento, tá? Olha só, Imperatriz, a carta da abundância, né? Vai ter que lidar também muito com cansaço físico, mas essa carta, inclusive o 9 de paus aqui nesse fundo do baralho, ele representa o quê? É, é uma luta, né? É no dia a dia, é na canseira, mas eu consigo chegar nesse lugar, né? Esse lugar aqui de mais dinheiro, né? De mais estudos, mais responsabilidades, né? Porque um bom trabalho, uma boa desenvoltura que seja você fazendo conteúdos para a internet, por exemplo, né? Você precisa entender que você vai ganhar mais dinheiro? Vai ganhar mais dinheiro. Você vai conseguir ali ter uma influência? Sim, mas você vai ter mais responsabilidade, né? Isso vai cansar, mas essa canseira não pode se desmotivar, entendeu? Então é por esse lugar aqui, tá? Então, a gente viu aqui, né, quais são as suas questões, o que, que você está desenvolvendo, e a gente vai olhar aqui o aspecto romântico também, tá? Porque sempre me pedem isso. Fala do aspecto romântico. O que esse Júpiter na casa 9, desse Jasper laranja, das pessoas que escolheram essa pedra, estão materializando no amor? O que, que vocês estão materializando no amor? Nossa, a gente tem. Eu sou muito assim com cartas, eu preciso embaralhar muitas vezes para a gente
tirar a energia do que antes foi perguntado, tá? Que a pessoa que escolheu essa pedra vermelha está materializando no amor. Lua. Algumas incertezas, algumas inseguranças, tá? Batendo um pouco em algumas teclas equivocadas, né? Tipo, de coisas que. Opa! Tá. Erros técnicos. Então, a lua, ela já mostra que algo que pode estar oculto. Então, para algumas pessoas, a vida amorosa, ela tá muito pouquíssimo desenvolvida, né? Então, eu acho que pode ser até mesmo, gente, não sendo o momento para isso, né? Algumas pessoas podem estar ali envolvidas com terceiro, pessoas que estão envolvidas com terceiro, né? Energia triangulosa. Você está precisando refletir sobre a sua vida amorosa, para que você realmente quer para você, para que você consiga abrir novos caminhos, né? Tem algumas pessoas realmente ainda presas aí, algum passado, de fato, que tá bloqueando um pouco a sua prosperidade, tá bom? Eu não vou tirar mais sobre a vida amorosa, porque eu senti aqui um stop, tá? De que a maioria das pessoas estão precisando focar no seu desenvolvimento pessoal, tá? No seu processo mais interior do que, de fato, para outras pessoas, tá? Então é isso, recado dado. Vamos agora com a segunda pedra, pedra azul. E a gente vai ver aqui a energia, tá? Gente, tô tentando focar aqui, problemas técnicos, tá? Vamos ver as energias. Eu tenho Mercúrio retrógrado, então a comunicação ela é um pouco travadinha, né? Vamos ver aqui qual a energia mais forte, mais presente na sua vida nesse momento. Vamos ver aqui o planeta, para quem escolheu a pedra azul. Ai. O que você está escondendo aí, hein? O que você não está querendo enxergar? Ah, faz muito sentido. Aqui vocês estão fugindo das responsabilidades, né? Vocês estão fugindo da responsabilidade, dos desafios, tá certo? Bem que eu vi, demora para sair a carta. Ah! Gente. Meio do céu, maturidade, tá vendo? Por isso que estava um pouco oculto, foi um pouco difícil sair a carta, porque, de novo, olha só, a primeira pedra do primeiro pessoal é também uma energia espelhada, tá? Ou seja, são pessoas que estão vendo os vídeos aqui que estão um pouco consciente do que estão precisando fazer, né? Vocês estão um pouco conscientes do que vocês estão precisando fazer, mas vocês não estão querendo olhar isso, tá? Eu senti bastante essa energia de não querer olhar para o que está sendo pedido, tá bom? Então, Saturno fala das lições de vida, tá bom? Inclusive, eu vou até, porque não tem como eu lembrar exatamente do que é dito, né, nas cartas, mas eu vou ler para vocês, tá? É o grande limitador e senhor do karma. A mensagem aqui é que todos nós estamos aqui sob diferentes leis que nos limitam, com regras, restrições. Saturno fala sobre algo limitado, aqui, ó, confinado e lento, que reside numa estrutura inflexível. Fala das regras, regulamentos que precisam ser obedecidos, certo? Valores, moralidade, princípios. Então, fala que para atravessarmos as dificuldades, né, que primeiramente precisamos conhecê-las e lidar com elas para nos tornarmos mais fortes, tá? Então, aqui vai se referir à imagem de um adulto interno, maduro e responsável, tá? Então, é sobre empregar valores e senso moral, tá? Então, aqui essa carta é sobre administrar as dificuldades e limitações na nossa vida, tá?
Refletir sobre essa carta nos levará a um processo no qual as lições ocultas por trás das dificuldades podem ser percebidas. Ao ser revelada a lição e lidarmos com ela, a dificuldade se torna mais outra pedra usada na construção do nosso alicerce, certo? E a casa 14, né? Ela fala sobre uma jornada de amadurecimento, mas o meio do céu fala bastante sobre a nossa reputação, sobre o nosso trabalho, né? A profissão também. Fala aqui da necessidade de amadurecer, de se desenvolver e crescer na área que você procura, né? Dos seus objetivos, tá bom? Aqui vai falar sobre emprego estável. Muitas pessoas aqui podem estar com um pouco de dificuldade de encontrar algo mais estável para si, de saber o que realmente é a sua jornada, certo? Então vamos olhar aqui o que essa pessoa está desenvolvendo nesse momento, né? Que está sendo desenvolvido ou que está precisando ser desenvolvido ou que já foi desenvolvido, né? Isso aqui é uma boa. Vamos lá. Ó, aqui já fala muita coisa, tá? 6 de espadas, o carro, o hierofante. Muitas pessoas que estão vendo esse vídeo, pode ter o Saturno em Áries, tá? Pessoas que vão passar pelo retorno de Saturno. Então, eu acho que você está tendo ainda uma dificuldade de perceber que você vai precisar lidar com autoridades, tá? Muito se refere aqui a realmente ter que seguir uma hierarquia, tá? Então, às vezes você está num trabalho que você está com muita dificuldade de enxergar que existe uma hierarquia, né? Assim, infelizmente, tem uma hierarquia que precisa ser seguida numa empresa, num local ali de trabalho. E muitas vezes a hierarquia, ela é abusada, certo? Mas muito não se pode fazer, pessoal, né? Então, ao invés de ficar ali estagnado, recusando ver o que está ali na nossa frente, é preciso andar, né? Tá vendo? 2 cartas que falam sobre seguir em frente. Algo aqui que precisa seguir em frente, encarar que você precisa enxergar, né? Que a vida ela tem sim regras, leis e a gente precisa enxergá-las, tá? Essa é a verdade, tá? Infelizmente, a vida ela tem leis, não estou falando só das leis, leis morais, leis sociais, eu não estou falando só sobre isso, né? Eu estou falando sobre o que a gente. Porque a Casa 10 ela fala muito sobre a reputação, nossa reputação, a gente tem algo a se zelar de fato, né? A gente precisa, sim, muitas vezes estar com a roupa bonitinha, a gente tem sim que seguir um script, mas a gente não pode ser infeliz, né? Achar que a gente vai ser totalmente feliz porque a gente vai seguir um script. Às vezes ele é necessário, né? Às vezes a gente tem que ser educado com quem não é educado com a gente, não é? Então é preciso enxergar as coisas. Por que eu falei sobre Saturno em Áries? Porque Saturno em Áries tem um problema com a autoridade. Áries vai falar sobre o quê, né? Áries vai falar sobre uma energia que vai para frente, um projeto, um início, só que é muito independente. O Áries é muito independente. E Saturno ele vai falar sobre o quê? Você precisa, né, entender que existem leis. Você precisa entender que você não pode ir saindo atropelando as coisas. Né? Tem algo ainda para ser concluído, algo que ainda precisa ser feito, para aí sim eu conseguir ir para frente, por exemplo, conseguir uma boa carreira, um emprego. Então, você que está aí na faixa dos 27, 30 anos, você vai passar por Saturno, retorno de Saturno. E você vai entender que ainda você não vai conseguir chegar ali numa carreira incrível, você não vai ainda, pode ser que muitas pessoas já estejam chegando no lugar, mas você ainda vai se deparar com alguns desafios, né? Você não vai ser blindado disso, entendeu? E não é algo ruim. A gente cresce com esses desafios, tá bom? Vamos chegar aqui mais o que tem para se ver, né? O que está sendo desenvolvido, o que precisa ser desenvolvido. Tá vendo? Essa carta aqui é do planejamento, né, de projetar um futuro mais rico, mas aqui é muito no início, você ainda está se desenvolvendo, tá? Você ainda está se desenvolvendo, tenha paciência com esse desenvolvimento, tá bom? Às vezes você está querendo mudar de área, né? Aqui eu não estou falando assim, eu acho que muitas pessoas podem ouvir aqui e tem Saturno em Áries, beleza. Só que aqui pode ser muitas pessoas que estão querendo mudar de área e ainda não tem coragem, ou às vezes ainda precisa de muita coisa ser estudada, ser pesquisada, e tá tudo certo, né?
A gente passa por essas mudanças, que às vezes são inesperadas, mas às vezes são muito já pensadas. Aqui, ó, gente. Sete de ouros. Sete de ouros, ele vai falar ainda de um processo que precisa ser alimentado, né? Tá vendo que ele tá olhando ainda as coisas crescerem? Ainda não chegou lá, ainda falta, certo? Ainda falta para chegar no 10. Ah, rainha de paus, tá vendo? Rainha de paus, ela pode simbolizar isso que eu tô falando sobre o Saturniares, né? A ousadia. Você ainda pode ser usado, usada, você ainda pode usar essa energia que você quer, né? Realmente ir pra frente. Mas sabendo ali os limites, o que dá para fazer, da onde você consegue chegar. Você não pode achar que só eu tenho que seguir uma regra, eu estou vendo aí que eu não estou conseguindo progredir onde eu quero chegar, então você acaba parando, ou você se estagna completamente, né? Você se auto-sabota, você acaba procrastinando demais e acaba bloqueando um lado criativo seu, né? Achando que é meio que jogar a toalha ali só porque tem alguns empecilhos, entendeu? Aqui, ó. Exatamente. O mago, o pajé, fica pensando demais, demais, sabe? Pensa demais e acaba não executando o que precisa ser executado. Né? Ah, Camila, não sei por onde eu vou, eu não sei o que eu tô fazendo. Começa a se conectar um pouco mais com você, assim, fazer perguntas para você mesmo, sabe? Quem eu sou? O que tem a ver comigo, sabe? O que realmente é algo que me fortalece, algo que me fortaleceria nesse momento e que me ajudasse a realmente enxergar um caminho mais próspero, né? Sabendo que existe tempo para tudo, certo? Olha, tá vendo? Construção, também tem um lado criativo, você conseguindo chegar nesse lado criativo, ao mesmo tempo que às vezes você trabalha numa empresa, você trabalha em algo que pode sugar um pouco esse lado seu criativo, mas você pode ser criativo em casa. Você pode fazer coisas diferentes, entendeu? Não se prenda muito nesse sentimento, nessa sensação de escassez, só porque você não tá fazendo algo que você quer agora, que você nunca vai fazer, entendeu? Então, vamos aqui entender o que está acontecendo com você a nível emocional, para onde você está indo, o que você está materializando, né? Aqui era o que precisava ser desenvolvido, o que você está materializando para você agora, tá certo? Então vamos lá, o que você está materializando nesse momento? Olha só, você já está começando a enxergar, né? Provavelmente o que tá para acontecer, o que você está materializando, provavelmente é uma estratégia, tá? Para você conseguir seguir e fazer algo diferente, talvez, certo? Novos caminhos, possibilidades de você fazer algo diferente, assim, algo para ser escolhido. Mas, como a gente tem um Amantes e Dois de Copas, pode ser que tenha mais a ver com romance. Então, você tá também aqui a gente, como a gente está falando de uma forma geral, né, o que você está materializando, a gente passa um pouquinho a borracha no que foi dito, né, no sentido assim de agora a gente está falando de outro lugar, né, porque aqui tem romance com certeza, tá? Aqui tem algo que se refere a amor. Então, muitas pessoas estão materializando aqui um romance, pode ser também até mesmo algumas pessoas materializando uma energia de amor, mas quando a gente fala amor, a gente fala de amor universal. Todos nós temos amor. Amor é criatividade, é arte, é beleza. Então, quando a gente começa a enxergar beleza nas coisas, a gente começa a entender que, poxa, nem sempre aquilo que eu vejo como bonito, né, é o que o outro vê. Isso que é a beleza das coisas, sabe? De entender que cada um tem uma visão diferente de mundo, né? Enfim, eu quis falar isso porque eu acho que tem sim algumas pessoas materializando que seja um novo amor, né? Para muitas pessoas aqui vai entrar um novo amor na sua vida, tá? Inclusive até a possibilidade de você escolher um ou outro, certo?
E isso vai te dar motivação. Para algumas pessoas vai te dar motivação para você encarar, né, alguns desafios, tá? Pode ser até mesmo uma amizade dentro do trabalho que te motiva, um amigo que anda te motivando, que pode te motivar, tá? Aqui, ó, te dá força, fortalecimento. Então, para aqui, o que que você está materializando, possivelmente? Você está materializando o fortalecimento que outras pessoas podem te dar, tanto relacionamento amoroso, né? Para algumas pessoas você possivelmente está um pouco fragilizado, precisando de afeto, de carinho, né? Então pode ser por isso que você também não estava querendo enxergar as suas responsabilidades, porque a vida é muito, muito dura, né? Quando a gente não tem muito aquele afeto, seja de família, seja de um romance, né? Falta alguma coisa e é difícil encarar. Para algumas pessoas é assim, né? Porque a gente quer um acolhimento antes, certo? Então aqui o que eu sinto é que você tá materializando algo que pode te dar força, tá? Força para você seguir em frente, olha só. Ai, gente, ótimo. Ótimo, ótimo, ótimo. E saber que você vai precisar lidar com algumas coisas, parar de fechar os olhos para algumas, né, para algumas responsabilidades, e encarar o lado emocional também, tá? Muitas pessoas estarão abrindo esse caminho de fortalecimento emocional, tá bom? Então, assim, vem algo para você, tá? Pode ser uma amizade, pode ser um romance. Aqui eu tô achando que é mais pro lado romântico, tá? Para quem já tem um afeto, tipo, ah, Camila, eu já tenho um relacionamento. Isso aqui pode ser até mesmo esse relacionamento dando uma melhorada, né? Porque talvez você seja, por ter saído de Saturno, pode ser pessoas aqui que são mais ríspidas, às vezes pessoas que querem muito afeto, mas não sabem como pedir, né? E nisso acaba afastando o outro. Então, saber pedir, saber falar ali o que você precisa, pode aproximar o outro. O outro vai ver o que você precisa e vai te dar o afeto que você quer. Né? E aí você também aprende a ser mais, de dar mais também, tá? Então, é um fortalecimento que chega para você que pode te dar, sim, mais energia, tá? Vai falar muito sobre você ser mais flexível sobre a vida, sabe? Mais adaptável, tentar se adaptar mais às energias que chegam até você, né? Em trabalho, lembrando que essa casa 10 fala muito sobre. Pode ser sim sobre desenvolvimento profissional, uma carta que fala sobre maturidade, né? Então, saber lidar com as adversidades. Você encarando esse fato e ali sabendo manejar algumas coisas, tá bom? Gente, essa era a leitura, tá? Espero que vocês tenham gostado e, por favor, comentem, né? Falem aí o que vocês acharam, se vocês querem outros tipos de leitura. Eu gosto muito desse formato, eu acho muito legal. Mas eu tenho, igual eu falei no começo, eu tenho uma parte minha que é como se eu precisasse ali de um incentivo, né? Então, muitas vezes eu paro ali de fazer algumas coisas, porque eu tô sentindo ali que não tá dando o que eu gostaria de receber ali, né? Mas é isso, espero que vocês tenham gostado.